É muito comum ouvirmos que na história do Garoto do Chapéu de Palha, nada é por acaso. Esse vídeo será um resumo da história de One Piece, mas um resumo muito diferente de todos que você já viu. Eu não só vou contar a história do mangá e todos os arcos que acontecem nele, mas vou contar como toda essa história é perfeitamente interligada do início ao fim, e no fim desse vídeo, além de entender o enredo desse mangá, você vai enxergar o One Piece de uma forma muito diferente de tudo que você já viu. E juntos, vamos encontrar o grande final dessa obra. Nesse vídeo eu vou contar as histórias da Grand Line e do Novo Mundo simultaneamente, entendendo todos os acontecimentos e as suas ligações e como isso vai impactar no destino final do Chapéu de Palha, também mostrando as referências e teorias e ligações mais importantes da história. Prepare-se e vamos para essa jornada no maior mar do mundo. 5.000 anos atrás, várias raças e feras viviam no mundo, o conhecido Planeta Azul. Por alguma razão, os povos de uma raça que vivia na Lua e que possuíam asas, desceram à Terra para viver nela. Após esse tempo, a árvore do conhecimento foi plantada em uma ilha chamada Ohara no futuro. 1000 anos após isso, o reino de Alabasta é fundado e Alubarna, o seu grande castelo, é construído. Em dado momento, Shandora, a Cidade de Ouro, é construída. Aproximadamente 1000 anos atrás, Zornish é condenado a vagar por toda a eternidade com Zou e a tribo Mink em suas costas. Pluton, Poseidon e Uranus, misteriosas armas ancestrais, são criadas. 900 anos atrás, 20 reinos unem forças contra um reino misterioso que detinha um poder muito assombroso conhecido como Reino Antigo. Nefertari, os líderes de Alabasta, abandonam a aliança dos 20 reinos. Os 19 restantes vencem a guerra contra o Reino Antigo, mudam-se para um castelo nomeado Mary Joyce, no topo do mundo, a Montanha Red Line, e criam uma organização que controla o mundo inteiro, o governo mundial. Há 800 anos atrás, por alguma razão desconhecida, eles apagam todo e qualquer vestígio a respeito do Reino Antigo, a sua história e a sua existência, mas no país de Wano são criados os Poneglyph, pedras eternas que continham uma escrita desconhecida contando a verdadeira história do mundo e a história daquele evento. Uma garota do país de Wano, conhecida como Toki, viaja no tempo, casando-se com Kozuki Oden na Wano do futuro. Então, em algum momento 800 anos atrás, um homem misterioso chamado Joy Boy cria um navio gigantesco chamado Noah e promete aos tritões levá-los para a superfície, para conhecer o verdadeiro brilho do sol. Mas por alguma razão de suas desventuras, a sua promessa não foi cumprida. Então cerca de 400 anos se passam. Noland, um aventureiro, descobre Shandora, a sua Eldorado, porém é dado como mentiroso em seu reino e é executado, pois, por uma causa natural, Shandora e Jaya desapareceram do mar e foram parar nas nuvens, fundando a ilha de Skypiea no futuro. Dois capitães gigantes, Dory e Brog, se perdem da sua terra natal e começam uma luta sem fim. Sua tripulação é capturada pela Marinha, o exército do governo mundial, mas são salvos por uma mulher chamada Madre Carmel e tornam-se uma lenda oculta do país dos gigantes, Elbaf. A pirataria torna-se famosa no mundo com os infames Piratas Rocks. Porém, um incidente ocultado pela marinha acontece em uma ilha que não mais existe hoje, a ilha de God Valley, e os Rocks são desfeitos graças a Roger, que era um pirata, e Garp, um marinheiro. Os remanescentes dos Piratas Rocks no futuro se tornam piratas poderosos e imperadores do mar, conhecidos como Yonkous. Kaido, um desses remanescentes, domina o país de Wano. Então, o pirata Gold Roger faz o inimaginável, dá uma volta completa pela Grand Line e encontra a última ilha desconhecida, em que o próprio a nomeia como Laugh Tale, o conto de risadas. A sua jornada era para encontrar um tesouro deixado por Joy Boy, e ele finalmente o encontra rindo diante desse tesouro. Após isso, ele põe fim em sua tripulação, se entrega para a marinha em praça pública e diante de milhares de pessoas e de piratas e personalidades famosas do mundo inteiro, ele declara em suas últimas palavras: "Querem o meu tesouro? Fique à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês." E assim se inicia o maior período da história desse mundo, a Grande Era dos Piratas. A letra D em seu nome, por alguma razão, é completamente ocultada pelo governo mundial e seu nome passa a ser Gold Roger. Kozuki Oden volta ao seu país de origem, o país de Wano, e luta contra Kaido, causando uma cicatriz mortal no Imperador, mas por alguma razão desconhecida, ele passa 5 anos dançando publicamente na praça da capital das flores. Gekko Moria, um pirata, invade o país de Wano, luta contra o Kaido, rouba o corpo de Ryuma, o antigo deus das espadas, mas acaba sendo derrotado pelo Kaido, e logo em seguida ele foge do país.
Shanks, conhecido como o Ruivo e antigo aprendiz do navio do Rei dos Piratas, forma sua tripulação, os Piratas do Ruivo. Nesse meio tempo, Kozuki Oden é executado em praça pública no país de Wano por Kaido, mas salva seus subordinados no processo. Em sua morte, ele suplica para que no futuro as fronteiras do seu país sejam abertas para cooperar com o mundo quando Joy Boy misteriosamente retornar. Seus subordinados são enviados 20 anos para o futuro com o mesmo poder que levou o toque de 800 anos atrás para aquele momento da história, e eles fazem isso para que cumpram a promessa e a missão que Oden passou para eles. Até que um dia, em um mar distante, Shanks e sua tripulação enfrentam um navio do governo mundial defendido pela inteligência secreta Cypher Paw Nine, roubando uma fruta lendária e misteriosa que estava sendo escoltada. Essa fruta era a Ito Ito no Mi lendária, modelo Nika, o deus do sol, também conhecido como Joy Boy e o guerreiro da libertação. Após isso, e em suas aventuras no mar, ele acaba aportando na cidade de Fuchsia, no East Blue, na Ilha Dawn, a Ilha do Amanhecer. O nascimento está próximo, nosso rei nascerá em breve, e em outro mar distante. As baleias estão cantando em antecipação com o dia em que os dois soberanos se encontrarão novamente. Nós estivemos esperando isso por muito tempo. Na Ilha Dawn, a Ilha do Amanhecer, nasce um garoto chorão, mas muito brincalhão, sorridente e travesso. O seu nome é Monkey D. Luffy, amigo de Shanks e neto de Monkey D. Garp, o herói da marinha. Ele se reencontra com Shanks, pirata no qual ele admira muito e o tem como um amigo. Graças a Shanks, Luffy decide tornar-se um pirata. Ele diz palavras muito semelhantes às de Gold Roger enquanto ainda estava vivo, o que faz com que Shanks entregue o seu chapéu de palha para ele, que antes pertencia ao próprio Roger. Eles fazem uma promessa e Shanks diz que ele entregue esse chapéu no dia que tornar-se um grande pirata. Então Shanks parte e Luffy se prepara para sua aventura, talvez a maior aventura em 5.000 anos de história desses mares. Ele finalmente diz o seu sonho: eu serei o rei dos piratas. Sua jornada começa num bote, sozinho, na imensidão do azul do mar. E nesse momento, preciso te dizer algo. Como eu disse no início desse vídeo, a jornada do Luffy não parece ser por acaso. Na verdade, nada nessa história parece ser. Eu poderia contar pra você todos os eventos detalhadamente da história do Luffy como um verdadeiro resumão, mas aqui eu farei algo diferente de todos os resumos que você já viu desse mangá. Imagine One Piece como um mapa do tesouro. Cada traço desenhado no caminho leva até um X, e esse X é o grande final da jornada. E é como se cada um desses pontilhados se interligassem uns aos outros. Vamos revisitar a história inteira de One Piece como um grande mapa, e acreditem, no fim desse vídeo, além de saber todas as ligações que existem nessa história, poderemos até descobrir o que vai acontecer no seu final. E talvez você nunca mais enxergue One Piece como antes. Veremos como todos os eventos descritos na Grand Line, a primeira metade da jornada do Luffy, são como um prenúncio do fim dessa história e um verdadeiro mapa do tesouro. Contarei a história da Grand Line e do Novo Mundo, a segunda parte da jornada do Luffy, simultaneamente, e assim descobriremos até mesmo o seu final. Imagine a Grand Line e o Novo Mundo como essas duas linhas pontilhadas, onde cada ponto precisamente vai se ligar um ao outro, até chegarmos ao ponto final, onde tudo vai se interligar no desfecho dessa história. Sempre que eu falar sobre a Grand Line, vocês verão essa coloração aqui, e sempre que eu falar sobre o Novo Mundo, vocês verão essa. Encontraremos tudo no fim desse vídeo e no fim dessa história. Preparem-se e vamos desvendar os maiores segredos desses mares como um verdadeiro mapa do tesouro. A aventura do Luffy, agora conhecido como Chapéu de Palha, se inicia no seu mar de origem, o mar do East Blue. Saindo da Ilha Dawn, Luffy estava dentro de um barril e ele acaba indo parar no navio da pirata Ólvida. Lá, ele conhece Kobe, que tinha sonho de ser um marinheiro. Partindo dali, ele conhece Roronoa Zoro, o libertando da sua execução, e desde esse dia, Zoro é o seu braço direito. A partir desse ponto, Luffy começa a montar a sua tripulação, o bando do Chapéu de Palha. Em Orange Town, ele conhece Nami, a gata ladra que se junta a eles, mesmo que odeie piratas. E claro, depois de enfrentar um dos maiores piratas e o mais poderoso de todos, Buggy, o palhaço. Na vila de Syrup, eles enfrentam Usopp, o líder de um exército de 8.000 homens. Coisa nenhuma. O mentiroso atirador também se junta ao Luffy e eles ganham o Going Merry, o seu navio, após salvarem a ilha do Usopp. Mais à frente, no navio-restaurante Baratie, eles conhecem Sanji, o cozinheiro que sonhava em encontrar um mar lendário chamado All Blue. Sanji se despede de todos seus amigos ali presentes após Luffy vencer Don Krieg e parte na jornada. Nami havia fugido deles para sua ilha natal e lá, além de descobrir o seu passado, Luffy liberta aquele lugar de Arlong, um pirata tritão violento e vingativo que dominava aquele lugar há muitos anos.
Luffy então proclama Nami como a sua navegadora e sua verdadeira companheira, colocando seu maior tesouro em sua cabeça, e naquele dia, naquela noite, uma cidade que por muitos anos foi afligida pela violência e pela dor, viu o brilho alegre da lua em uma festa sem tamanho. No luar, poderia-se ver os risos, uma onomatopeia de tambores e de risadas, que lembra muito algo que vamos ver um pouquinho mais à frente: a batida de tambores e a risada de um povo liberto. Depois de se aventurarem em Logtown, todo o bando se reúne guiados pelo brilho do farol, prometendo mais uma vez diante de um barril de saquê todos os seus sonhos, e então partem em direção à Montanha Reversa, a primeira metade conhecida da muralha que cerca o mundo, a Red Line, para assim poder chegar na Grand Line, o maior mar do mundo. Luffy, ao descer a Montanha Reversa com seu navio, se encontra com Crocus, um antigo membro do bando do Gold Roger, e Laboon, uma baleia que foi deixada por seus amigos e esperava o retorno deles. Luffy então renova uma promessa com Laboon e parte na sua aventura na Grand Line. Crocus então diz o seguinte: esse rapaz tem um ar muito misterioso. Será que são eles? Os piratas que estavam nos esperando todo esse tempo? Roger. E é aqui que está a primeira ligação e o primeiro traço do tesouro. Ah, então você voltou aqui, né? Percebeu como tudo é perfeitamente interligado, não é? Não pare, continue a jornada. E agora vamos falar sobre simultaneamente os acontecimentos do Novo Mundo. Após todos os acontecimentos da primeira metade da Grand Line, a primeira jornada do Luffy, conhecida como Paraíso, o bando havia se separado, como todos nós sabemos. Eles se reúnem novamente 2 anos depois, prometendo mais uma vez seus sonhos e rumando diretamente para o Novo Mundo, atravessando a Red Line mais uma vez. Isso é perfeitamente igual à saga do East Blue, a união de toda uma tripulação, a proclamação dos seus sonhos e a partida para um novo mar. Em East Blue, antes de entrar na Grand Line, todo o bando reunido passa por um conflito entre homens versus tritões, o preconceito e a violência. As motivações do próprio vilão, Arlong, são muito mais compreendidas no arco da Ilha dos Tritões. E aqui estamos na metade da jornada para o fim, o Novo Mundo. Em Fishman Island, eles passam a compreender o conflito entre os homens contra os tritões e todo o preconceito que ali era envolvido. Também enfrentam um vilão muito semelhante a Arlong e aqui libertam todo o povo da Ilha dos Tritões, tanto da tirania de Holly Jones, como também da ideia de que todos os humanos, por essência, são maus. E mais uma vez, um paralelo traçado que vai acontecer ao longo de todo esse vídeo. Luffy liberta um povo que comemora em festas e banquetes, e onde mais uma vez pode-se ver e ouvir risadas e tambores. Aqui nesse arco, aos olhos de Robin, descobre-se Joy Boy, um soberano do passado que havia prometido libertar aquele povo através de Noah, o navio gigantesco citado no início desse vídeo há 800 anos atrás. Como também citei, ele não consegue cumprir a sua promessa, e Robin menciona a existência das 3 armas ancestrais, sendo a princesa sereia daquele lugar uma delas. Depois disso, todos eles finalmente partem para o Novo Mundo unidos. Tanto na entrada da Montanha Reversa quanto na chegada do Novo Mundo, os chapéus de palha são recebidos, curiosamente, por baleias imensas, Laboon e um grande cardume das correntezas do fundo do mar. O nascimento está próximo, nosso rei nascerá em breve, e outro em um mar distante. As baleias estão cantando em antecipação. Você consegue perceber, meu caro ouvinte? Essa história se interliga como um todo, e isso tá só começando. Voltando às aventuras na Grand Line, a primeira jornada, ao sair do Cabo dos Gêmeos e se despedir do Crocus e Laboon, Luffy segue a log pose para Whiskey Peak, junto de 2 membros de uma organização criminosa conhecida como Baroque Works. Depois das desventuras que acontecem naquele lugar, a tripulação descobre que Vivi é na verdade uma Nefertari, a princesa da realeza, a família que se rebelou contra os 19 reinos no passado, e que o seu reino estava sob o domínio do tirano Crocodile, um pirata corsário do governo mundial e líder da organização Baroque Works. Ela pede ajuda aos chapéus de palha e eles prontamente aceitam. O coração do guerreiro da libertação não falha, rumando assim para a primeira saga de One Piece, Alabasta. Agora abram seus mapas e vamos à ligação entre arcos no Novo Mundo. E no Novo Mundo, saindo da entrada submersa da Red Line, os chapéus de palha acabam indo parar numa ilha chamada Punk Hazard, o campo de batalha de um combate entre 2 almirantes, e uma ilha de fábricas da organização pirata criminosa do Kaido, o Imperador Pirata, e do Flamingo, o Corsário. Naquele lugar, Luffy mais uma vez liberta pessoas, sendo crianças e até marinheiros, os salvando das armas biológicas do Caesar Clown. Aqui também descobrimos a existência de Akumas no Mi artificiais. Mas o mais importante, Luffy conhece um membro da realeza do país de Wano, o príncipe e herdeiro Momonosuke, e o seu subordinado Kinemon. Ele faz uma aliança com Trafalgar Law e juntos montam um plano para vencer do Flamingo e Kaido das Feras.
Bom, a esse ponto, vocês já conseguiram notar todas as ligações, certo? No ponto em que eu chamo o início das sagas da realeza, temos uma ilha afligida por uma organização criminosa, príncipe e uma princesa real que precisam da ajuda dos piratas para libertar as suas nações. Uma aliança é formada para isso e uma saga para a libertação total desses países tem início. Ou seja, os dois arcos têm as mesmas ligações. Continuando a velejar pela grande rota voltando no tempo, o bando pirata agora com Vivi viaja até uma ilha muito exótica chamada Little Garden, o Pequeno Jardim. Nessa ilha bem estranha, entre fósseis e dinossauros, conhecemos dois gigantes que duelavam pela sua honra, Dory e Brog. Eles contam suas histórias no maravilhoso país de Elbaf, a sua terra natal, e que duelam há tanto tempo que nem se lembram a razão disso. E eles claramente são os dois gigantes citados no início desse vídeo. O Sop então promete ir nesse lugar um dia e sonha até mesmo com a sua futura morte. E no meio das aventuras naquele lugar, Nami acaba se ferindo com um espinho venenoso e o bando parte à procura de um médico, já que ela havia ficado muito doente. Eles acabam, coincidentemente, indo para Drum, a Ilha do Tambor. Esse lugar era infelizmente dominado por Wapol, um tirano. Lá, se curvando por ajuda, eles conhecem Doctorine Kureha e seu ajudante Tony Chopper, que cuidam da Nami ainda doente. Depois disso, eles acabam conhecendo mais sobre Chopper e Luffy o chama para sua tripulação. Ele se nega por se achar um monstro, já que sempre foi rejeitado, mas após Luffy libertar aquela nação do Wapol e salvar o símbolo das cerejeiras do único homem que cuidou do Chopper, o seu coração é tocado. Esse aí é o Luffy. E partindo dali, sobre a luz da lua cheia, Luffy começa a dançar em uma pose muito curiosa, fazendo todos caírem na risada, e do topo de uma montanha, Kureha diz algo muito curioso sobre o nome do Luffy. Então quer dizer que a vontade do D ainda vive? Lua, tambores, risada, libertação e música. E agora um mistério com o D? Agora, finalmente, em Alabasta, a aliança se prepara para vencer a Baroque Works e Crocodile, o seu líder. Luffy, aliado à princesa, decidiu pôr um fim na tirania de Crocodile, um dos 7 corsários do governo, e na guerra civil que estava acontecendo no país. Crocodile estava à procura de uma das armas ancestrais, Pluton, que aparentemente estava naquele país. Se ele conseguisse o seu objetivo, poderia abalar o mundo inteiro. No meio da sua aventura no calor de Alabasta, Luffy acaba se encontrando com seu irmão mais velho, Portugaz de Ace, que faz parte da tripulação do Imperador Pirata Barba Branca. Ace estava caçando Marshall de Teach, o Barba Negra, que cometeu um crime dentro do seu próprio bando e fugiu. Se despedindo do seu irmão, Luffy entra em guerra contra a Baroque Works, e após muito esforço vencendo o Crocodile, Luffy salva uma garota chamada Nico Robin. Ela fazia parte da Baroque Works, mas traiu o Crocodile para ler o poneglyph que estava no país. Robin é na verdade a única pessoa viva capaz de ler os poneglyphs. Então a guerra acaba, a chuva volta pro deserto daquele lugar e mais uma vez, um país é libertado da tirania. E tudo termina em festas e banquetes. Os feitos do Luffy são encobertos pela marinha. Um pirata não derrotou um corsário de acordo com a marinha, e quem levou os créditos de tudo que aconteceu foi Smoker, um vice-almirante que estava no local. E esse vice-almirante acaba por admirar os feitos do Chapéu de Palha. Luffy precisa fugir do país e ele queria levar a sua companheira Vivi junto com ele, mas aquele país precisava da sua princesa. Então, em silêncio, eles se despedem, jurando a sua amizade para sempre, independente de onde e em que lugar do mundo eles estiverem. Agora se preparem, alinhem seus mapas e vamos pro novo mundo. No mesmo ponto interligado em que eu chamo a saga da realeza, Luffy, no novo mundo, junto com Lau, traça seu primeiro objetivo, vencer Doflamingo no país de Dressrosa. O bando com Kinemon e Momonosuke acaba se dividindo e o grupo do Luffy sobe pro país. Doflamingo, um dos 7 corsários, não era um simples inimigo. Além de muito poderoso, ele sabia de segredos que poderiam abalar o mundo inteiro. Mingo e a sua família haviam transformado diversas pessoas em brinquedos esquecidos para sempre, e ele também faz parte daquilo que aconteceu no passado do Trafalgar de Waterloo, o verdadeiro nome do aliado pirata do Luffy. Em seu nome também continha uma letra D. Mingo havia matado seu próprio irmão e o único homem que cuidou verdadeiramente do Law. Rebecca, a princesa do país, pede ajuda do Luffy para vencer aquele mal, e Luffy prontamente aceita a missão de libertar aquele país, como sempre ele faz. No meio das suas aventuras naquele lugar, ele se encontra mais uma vez com um irmão mais velho, o Sabo, que agora faz parte dos revolucionários. Eles
relembram as suas infâncias e Luffy se despede dele, partindo para vencer o Ming. Após uma batalha feroz, o país de Dressrosa é finalmente liberto do Corsário. As fábricas do Kaido são destruídas e todos comemoram, mais uma vez, em um grande banquete em uma festa. Luffy ganha a admiração de um almirante da marinha chamado Fujitora e foge do país, formando a sua grande frota de 5.600 homens, que eram os guerreiros da corrida Coliseu que aconteceu naquele país. O outro grupo dividido, comandado por Sanji, havia enfrentado o navio da Yonkou Big Mom e em seguida desapareceram a caminho do país de Zou. E agora, nesse momento, observem o quão esse ponto do mapa entre Dressrosa e Alabasta é semelhante. É praticamente como se fosse o mesmo arco. Batalha contra corsários, ajuda a uma princesa aflita, o encontro com irmãos, a cooperação e a admiração da marinha e, detalhe adicional a esse resumo, Luffy vence Crocodile do subterrâneo aos céus e vence Doflamingo dos céus ao subterrâneo. Assim como Kureha fala dos D em Dressrosa, descobrimos que os D são conhecidos como inimigos e demônios naturais aos olhos das famílias que controlam o governo mundial. O despertar das frutas também aparece nesse arco e Luffy tem a sua recompensa aumentada mais uma vez. Mas toda essa ligação do mapa dessa jornada não acaba aqui, e isso fica cada vez maior nessa história. Em meu país, as pessoas dizem às crianças malcriadas que os D vão comê-las. Sempre que um D faz seu nome ser ouvido ao redor do mundo, os mais velhos dizem que um dia o D trará outra tempestade para o mundo. Agora, voltando às aventuras no Paraíso, a Grand Line, após a saída de Alabasta, Robin, que estava escondida no navio dos Chapéus de Palha, acaba se autoconvidando para entrar na tripulação. Em dado momento no mar, um galeão enorme sem explicação nenhuma cai de ponta cabeça dos céus, quase os atingindo. Então eles descobrem que existe uma ilha no céu e Luffy, é claro, quer conhecer esse lugar. Porém, antes disso, eles vão para Jaya, onde conhecem Bellamy na cidade de Mocktown, que recebe, bom, um belo soco. Eles também conhecem Barba Negra, aquele quem Ace procurava, tendo um ar misterioso e fazendo o garoto sorridente ficar completamente em silêncio. Nós também vemos Doflamingo pela primeira vez na história e ele era líder do Bellamy. Depois de suas aventuras, eles conhecem Montblanc Cricket, um descendente de Montblanc Noland, o mentiroso. Desejando provar que as mentiras de Noland eram verdade e querendo viver uma grande aventura nos céus, eles através de uma grande explosão marítima sobem com Going Merry pelas nuvens e lá chegam em Skypiea, a Ilha do Céu. E Skypiea, a maravilhosa Ilha dos Céus, assim como muitas na Grand Line, estava sendo dominada por um tirano. Seu nome era Enel e ele se autoproclamava Deus. Luffy se aventura pela ilha conhecendo uma nova raça, os Skypians, que tinham asas em suas costas. Mas na verdade não só eles, também existiam os Bilkans e os Shandorianos. Todas essas raças viviam originalmente na Lua e partiram há mais de 5.000 anos atrás para a Terra e o Mar Azul. Luffy descobre a lenda do Sino Dourado, sino esse que foi muito importante na vida do Noland e do seu amigo de 400 anos atrás, Calgara, um Shandoriano. Esse sino tinha um propósito misterioso do passado. Sempre que era tocado, as almas dos antigos guerreiros já falecidos vibravam e era como se dissessem, nós estamos aqui. E também, preso nele, havia um poneglyph que dizia aonde estava exatamente Poseidon, uma das armas ancestrais. Shandora no passado foi destruída na batalha contra os 20 reinos, justamente para proteger esse sino e esse poneglyph. Calgara e Noland tiveram uma grande amizade no passado, quando Noland impediu a filha de Calgara de ser sacrificada ao Deus do Sol na figura de uma serpente. Pela primeira vez na história, o Deus do Sol é citado. Certa noite, Luffy e a sua tripulação se empolgam com a lenda da cidade de ouro de Shandora e o sino dourado. Ao som de tambores, dançando em meio a lobos e banhados pela luz da lua, Luffy novamente dança nessa posição. O som dos tambores também aparece mais uma vez. Nada nessa história aparece por acaso. No fim, Luffy parte para uma batalha feroz contra Enel. Ele ataca Luffy com tudo, mas eram raios. Luffy é de borracha. Luffy acaba vencendo Enel por muita sorte e o Guerreiro da Libertação mais uma vez cumpre seu propósito. O sol brilha mais uma vez em Skypiea e as mentiras de Noland tornam-se verdades para o seu descendente, quando Luffy finalmente badala o sino da promessa mais uma vez. Por último, Robin vê uma mensagem gravada na mesma língua do Reino Antigo, escrita pelo Rei dos Piratas. Ela dizia: "Cheguei até aqui e guiarei esse caminho até o final."
Robin obviamente se espanta porque apenas um pirata tinha escrito naquela língua que só ela conhecia. Nesse ponto, a Robin chega a uma conclusão. Os poneglyphs são lineares, e cada um deles, parte por parte, contará a verdadeira história desconhecida. Eles têm um caminho linear a se seguir. Luffy desce das nuvens e a jornada continua, mas é claro, nesse momento do vídeo, abra o seu mapa junto comigo, vamos pro novo mundo. No ponto em que eu chamo contando a história perdida das civilizações antigas, temos a ligação entre Zou e Skypiea. O reino de Zou estava nas costas do elefante gigante Zunisha, que estava vagando eternamente pelo mar. Chegando nesse lugar, Luffy conhece mais uma raça e uma civilização antiga, os Minks. Por alguma razão, eles se transformam-se em uma forma chamada Sulong ao olhar a lua cheia. Lá, Luffy descobre que Sanji foi raptado quando ele encontra sua carta de despedida. Zou havia sido destruída por piratas do Kaido que dominavam o país de Wano. E isso aconteceu porque eles esconderam Raizou, mesmo que isso lhes custasse a própria vida. E é no momento de choque que a tripulação vê que, quase sendo extintos, os Minks mesmo assim protegeram o Raizou. Raizou, Kinemon, Inuarashi, Nekomamushi e também Kanjuro são protetores leais de Momonosuke, filho de Kozuki Oden, um antigo guerreiro e daimyo do país de Wano. Eles então formam uma aliança chamada Pirata Ninja Mink Samurai contra o Kaido. Todo o bando descobre que para se chegar a Laugh Tale e encontrar o grande tesouro One Piece, eles precisam juntar 4 Road Poneglyphs, pedras vermelhas que indicam um caminho de interseção entre 4 pontos para a ilha final. Luffy decide fazer uma parada na sua jornada e dar um tempo da sua aliança para ir encontrar Sanji, enquanto os outros, comandados por Law, seguem para o país de Wano. E é aqui que está uma ligação absurda no nosso mapa nessa aventura por esse resumo. Vamos dar uma olhada nele. Ambos, Zou e Skypiea, apresentam uma civilização e raças antigas intimamente ligadas à Lua. Suas ilhas estão fora do nível do mar, entre as nuvens, onde não são encontradas convencionalmente. Noland e Kalgara eram como o Sol e a Lua, e Inuarashi e Nekomamushi dividem seu reinado entre o dia e a noite, sendo todos eles grandes rivais que se tornaram amigos. E em meio a esses dois arcos de civilizações antigas que lembram muito os Maias, descobrimos que a história do passado, tanto a verdadeira história quanto o caminho para se chegar aonde a história é contada, é um caminho linear entre a mensagem talhada pelo clã Kozuki nas pedras dos Poneglyph. Nesse ponto desse vídeo, observem como toda a história é perfeitamente interligada, como se fossem duas histórias simultâneas sendo contadas de forma igual e ao mesmo tempo. As civilizações antigas estão proferindo palavras da verdadeira história, mesmo que em silêncio, através do tempo. Eu cheguei até aqui e guiarei esse caminho até o final. Cuidem das tuas razões para que não se percam do teu coração. Somos aqueles que ecoam a história em silêncio, acendam a chama de Shandora. Voltando às aventuras do paraíso lá na Grand Line, Luffy desce dos céus de Skypiea e volta pro Mar Azul. Ele acaba em uma ilha onde encontra um bando pirata de um Zé Ruela aí. Depois de derrotá-lo, porque sinceramente ninguém merece contar a história do Dave Backfight, Luffy acaba esbarrando com um poderoso almirante da marinha chamado Aokiji. Naquela época o Luffy não poderia vencê-lo de jeito nenhum, mas acaba se sacrificando para proteger o próprio bando. Aokiji até o alerta o perigo de ter Robin no seu bando, porque ela pode ler os Poneglyph e por outras tantas razões e traições que ela fez ao longo da sua história. Ele acaba admirando a ação de Luffy de se sacrificar e bate em retirada daquele lugar sem capturar ninguém. Depois disso, o bando chega à ilha de Water 7, a ilha dos melhores carpinteiros do mundo. E esses mesmos carpinteiros falam que o Going Merry é na verdade um navio agora condenado, que já não existe mais conserto para ele e que eles precisam de um novo navio. O Sop acaba não aceitando essa informação e acaba discutindo com Luffy. Nico Robin desaparece dentro da ilha e com tudo isso e também perdendo o único dinheiro que eles tinham, o bando começa a ficar tenso. A briga entre Luffy e o Sop piora e ambos decidem duelar pela posse do Going Merry. Embora eles tenham lutado, ferindo seu oponente naquele duelo, cada soco e cada ataque, cada gota de sangue doía muito mais neles mesmos. O Sop abandona o bando deixando o chapéu de palha. Luffy conhece e enfrenta Frank, um carpinteiro que é muito metido ao Ace Ventura. O bando então descobre os planos da CP9, que eram na verdade os carpinteiros que eles conheceram, e que a sua missão era na verdade capturar Nico Robin porque ela lia os Poneglyph e conseguir as plantas da arma Pluton, uma das armas ancestrais, e quem as possuía era justamente Frank, o aprendiz do Tom, o homem que construiu o navio do Rei dos Piratas. Então Luffy entende que o que Robin fez foi para que eles não fossem capturados todos juntos, e fica muito furioso com isso. Assim, com a ajuda dos carpinteiros de Water 7, eles partem para impedir a execução de Nico Robin em Enies Lobby, a ilha do tribunal do governo mundial. Chegando lá, eles declaram guerra contra o governo mundial, queimando a sua bandeira, pois Luffy entendeu que para Robin ser livre, esse era seu inimigo e ele precisava ser derrotado. No passado, no dia da destruição de Ohara, citada no início desse vídeo, Robin estava presente e ela fazia parte dos arqueólogos que ali viviam. Ela acabou fugindo, sendo a única sobrevivente daquele lugar e sempre foi rejeitada e tratada como um
demônio por sua habilidade. Ela acaba aparentemente se tornando a única sobrevivente, e acaba sendo rejeitada e tratada como um demônio por sua habilidade de leitura de poneglyphs a vida inteira. E ela acabou perdendo também naquele dia seu único amigo que a acolheu, Jaguar de Só. Pelo menos era o que ela acreditava, já que Jaguar também escapou do incêndio daquele dia. Mas para Luffy, não importa se seu inimigo é um homem leopardo ou se é o mundo inteiro. Apenas anseie pelo que você realmente quer. E naquele momento, mesmo pedindo para morrer minutos antes, Nico Robin, diante dos seus verdadeiros amigos, diz: E é então que, vencendo a CP9 e destruindo Enies Lobby por completo na fuga do Buster Call, o bando consegue resgatar a Robin e foge em segurança, milagrosamente, sendo levados pelo Going Merry, que foi parar ali, salvando eles. E é nesse momento, depois de toda a batalha, que chega ao fim a história do Going Merry no mar da Grand Line. O navio, que já não podia velejar, acaba se comunicando com seu capitão e com Chopper, proferindo algumas palavras, e Luffy acaba incendiando e o navio afunda no mar, terminando ali a sua jornada. E agora, com o bando todo unido, perdemos um companheiro, mas essa despedida em lágrimas nunca será esquecida pelo bando do Chapéu de Palha. Frank finalmente se junta à tripulação e ele próprio constrói o Thousand Sunny, o novo galeão do Chapéu de Palha. O Sop pede perdão e finalmente toda a tripulação está unida mais uma vez. E como de costume, abra o seu mapa, vamos à interligação no Novo Mundo. No Novo Mundo, exatamente no ponto em que eu chamo de O Resgate, acontece a grande invasão em Holy Cake, o território da Yonkou Big Mom. Luffy descobre que Sanji é de uma família importante do mundo e do submundo, os Vinsmoke, e para conseguir uma forte aliança militar que os Vinsmoke tinham, Charlotte Lin Lin, a Big Mom, promete a sua filha Charlotte Purin em casamento ao Perna Negra Sanji. Em território inimigo e em uma situação quase sem saída, o grupo do Luffy invade Holy Cake na missão de resgatar Sanji, e quando Luffy o reencontra, Sanji começa a humilhá-lo. Além de proferir palavras horríveis contra o seu antigo capitão, Sanji começa a espancá-lo, mandando que ele vá embora e que seus sonhos, o sonho de ser rei dos piratas, são uma baboseira. Luffy, sem sequer reagir, continua em silêncio. Ele sabia a verdade sobre aquilo. Cada chute do Sanji, cada palavra, doía muito mais nele próprio. Tudo que ele estava fingindo era para manter Luffy em segurança, já que aquela situação era crítica só de tentar salvá-lo. Luffy promete que vai ficar ali até Sanji voltar, e só vai comer alguma comida se for feita por ele. E tudo isso porque o Luffy diz que sem o Sanji... Resultado disso, Luffy passa um grande tempo lutando sem comer contra o exército da Big Mom que não parava de chegar para tentar capturá-lo. Ele estava imóvel, no mesmo lugar, esperando pelo seu cozinheiro. Nesse meio tempo, descobrimos que Sanji estava com seu pai, o chefe Zeff do East Blue, que o resgatou no seu flashback quando ele era pequeno, no momento em que ele fugiu dos Vinsmoke, em risco de vida, em risco de ser morto pela sua própria família de sangue, os Vinsmoke. Eles ameaçaram Sanji. Se Sanji fugisse de ser tratado desse casamento, o Zeff seria morto. Sanji acaba aceitando esse destino triste e acaba aceitando também o seu destino com Purin, decidindo se dedicar a seu amor a ela. Mas até mesmo a Purin, a sua única esperança nisso tudo, tinha mentido para ele. Sem nenhuma saída, a sua irmã Heiju, uma das suas irmãs e filha de Vinsmoke Judge, que agora, junto com todos os Vinsmoke, também estavam em perigo pois Big Mom ia traí-los, o incentiva a ir atrás do Luffy. Ele prepara uma comida para Luffy que fica destruída com o clima hostil da ilha, mas... sem sequer questionar, Luffy acha a comida uma delícia e ele aceita Sanji de volta. Com um plano maluco da aliança entre Luffy, Bad e Caesar Clown, eles enfrentam Big Mom no dia do casamento tentando matá-la. Eles obviamente não conseguem, mas conseguem salvar a família do Sanji da morte naquele momento e todos acabam fugindo. Big Mom fica inconsciente com o bolo do Sanji. Luffy tem uma batalha absurda contra Katakuri, o primeiro comandante e filho da Big Mom, e depois de vencê-lo, ele se encontra com Sanji e eles se preparam para a fuga. Sanji se despede de Purin, todos sobem no Sunny, que é quase destruído em uma cena chocante da Big Mom, mas depois disso todos conseguem fugir em segurança graças à ajuda dos Tritões, que também estavam ali e que estavam ali para salvar os Chapéus de Palha, incentivando Jinbe, que fazia parte deles e era seu capitão, a finalmente subir no Sunny e partir viagem com o Luffy. Só que o Jinbe, honrado como ele é e não tendo nenhum medo da Big Mom, continua no campo de batalha para proteger os Tritões e promete só depois ir até o Sunny, onde ele vai encontrar o seu capitão Monkey D. Luffy. Luffy diz que ele promete
planeta estar vivo e o encontre no país de Wano. E agora, com Sanji de volta no Sunny, todos fogem em segurança. No fim, o bando do Chapéu de Palha venceu uma batalha contra Big Mom, conseguiram reafirmar a sua aliança com Jinbe, resgataram um membro de volta, conseguiram uma cópia dos Road Poneglyphs que estavam na posse da Big Mom naquele lugar, e por fim, Luffy ainda é nomeado um Gokou, um dos imperadores dos mares. Pedro, um guerreiro Mink que velejou com eles nessa batalha, junto também com Carrot, acabou morrendo se sacrificando para salvá-los, mas ainda assim cumpriu seu objetivo de vida, ajudando Luffy a continuar no caminho do amanhecer, pois ele acreditava que Luffy traria o amanhecer. E assim como Roger falou para ele, todos têm seu momento de brilhar. Então, como de costume, vamos voltar 2 anos atrás, na ligação da saga do resgate. Esse é mais um dos pontos dessa jornada que são absurdamente semelhantes. Tanto em Water 7 quanto em Holy Cake, o bando entra em uma crise com a saída de um dos membros. Sanji sai do bando e ainda luta contra Luffy, uma alusão perfeita ao sacrifício de Robin e a batalha contra o Sop. Ele é resgatado pelo seu capitão e retorna pro bando num pedido de perdão, assim como aconteceu tanto com Robin quanto com Sop. Luffy enfrenta um vilão invadindo o território inimigo, tal qual Enies Lobby e Holy Cake. E mesmo cercado pelas 2 maiores forças do mundo, o governo mundial e um Yonkou, ele consegue vencer a batalha e fugir. Curiosamente, as 2 melhores lutas do mangá se passam no mesmo ponto do resgate. Em Water 7, Frank cria o navio que a tripulação acaba navegando, e em Holy Cake, o timoneiro que vai guiar esse navio finalmente entra pro bando, que é o Jinbe. Por fim, até mesmo uma referência à destruição do Merry acontece, quando no fim de um dos capítulos o Sunny parece ter sido destruído. Como eu venho dizendo nessa jornada, nada nessa história é por acaso. E aqui temos coisas absurdas sobre o mangá. No meio dessa confusão toda, aconteceu o Reverie, um evento global da reunião dos 20 reinos ao redor do mundo de One Piece. Vivi e Nefertari Cobra participaram desse evento. Nesse mini arco, vemos Vivi e Rebecca se unirem, junto com diversos membros da realeza que Luffy ajudou, como por exemplo Shirahoshi, que é a Poseidon. Sabo, o irmão do Luffy, invadiu o Reverie para salvar Kuma, o seu antigo amigo que estava nas mãos do governo mundial. Nesse mesmo evento, uma figura bem estranha aparece. Ele tá com o cartaz do Luffy e do Barba Negra nas suas mãos e na frente de um chapéu de palha gigante igual ao do Luffy numa câmara criogênica. Em seguida, temos uma cena dele se sentando no trono vazio, o símbolo de igualdade entre os 20 reinos do mundo, onde nenhum rei está acima do outro e que ninguém se senta. E os Gorosei logo em seguida, os maiores nomes do mundo que tomam as decisões do governo mundial, se ajoelham perante ele. Quem será Imu? Quem será essa figura? Vale lembrar que em um desses capítulos também, Shanks aparece para conversar com os Gorosei sem nenhuma explicação ainda. Voltando às aventuras da Grand Line 2 anos atrás, depois do incidente de Enies Lobby, Luffy segue jornada e acaba ficando preso no Triângulo de Florian, lá conhecendo um homem caveira chamado Brook. Ele era um membro da tripulação da Laboon de 80 anos atrás e sobreviveu da morte graças à sua fruta, a fruta da ressurreição, porém a sua tripulação inteira acabou morrendo, e por isso Brook nunca voltou para se reencontrar com Laboon. Como ele era extremamente exótico e além disso, um músico, Luffy não pensou 2 vezes e o chamou para sua tripulação. O músico havia perdido a sua sombra para Gecko Moria, um dos corsários do governo, e então o bando vai até Thriller Bark, o maior navio do mundo, para recuperar a sua sombra. No meio dessas aventuras, eles se deparam com um corpo de Ryuma, que era um cadáver com a sombra do Brook, e essa sombra dava vida para ele. O corpo conseguia se mover com os movimentos do Brook. E esse, na verdade, eram os poderes do Gecko Moria. Ryuma era um lendário espadachim do país de Wano, e Wano é citado pela primeira vez na obra justamente em Thriller Bark, e ele teve seu corpo roubado há muito tempo atrás pelo próprio Moria. Zoro duela contra ele, toma sua espada Shusui, o tesouro do país de Wano, e recupera a sombra do Brook. Luffy acaba enfrentando Moria, pois ele também tomou a sua sombra e colocou no corpo de um ser muito antigo, o ser mais antigo conhecido da história, o gigante ancestral Ors. Guardem bem essa informação. Após derrotar o Ors e Moria, Luffy liberta outras milhares de pessoas que tiveram suas sombras roubadas em Thriller Bark. E isso acontece no momento que o sol tá nascendo, um verdadeiro amanhecer. Mas é nesse momento que algo acontece. Outro corsário, Bartolomeu Kuma, aparece para capturar Luffy do Chapéu de Palha quando todos estavam desacordados. Zoro, então, o interrompe e pede a Kuma que o leve ou o mate no lugar do seu capitão, pois com toda certeza Kuma então faz Zoro sentir toda a dor que Luffy teve até ali, e se Zoro sobrevivesse, ele poderia ficar vivo. E Zoro, numa cena incrível, está de pé, depois de ter se sacrificado pelo seu capitão, dizendo que não aconteceu absolutamente nada para Sanji. Sanji que acaba o resgatando, e todas as batalhas desse arco finalmente terminam. Luffy, mais uma vez, libertou as pessoas e comemorou com elas em um grande banquete. Então, Brook canta uma velha canção, uma canção conhecida em todo o mundo, e no mundo da pirataria, o Sake de Binks. Essa música que
guarda diversos segredos, os maiores do mangá, traz uma festa enorme para todos que estavam ali presentes, pois todos cantam junto, comemorando naquele banquete. E depois de finalmente oficializar Brook no bando, todos partem para a próxima aventura. E nesse momento, estamos em uma das interligações mais importantes, se não a mais importante de toda a obra. Segurem-se, abram seus mapas e vamos 2 anos à frente no Novo Mundo, pois nesse ponto é o que eu chamo de um elo com o passado, onde temos a ligação perfeita entre Wano e Thriller Bark. Depois da batalha em Holy Cake, o grupo do Luffy se prepara e chega ao país de Wano, onde a outra parte do grupo estava, assim o bando agora ficando completo. E Wano era o alvo principal da aliança entre Luffy e Law, já que Kaido estava naquele lugar. Chegando lá, Luffy conhece Otama, que foi amiga do Ace, o seu irmão, e descobre que Wano agora é um deserto onde já foi um belo país. Passando fome e doente, Otama é levada por Luffy para conseguir tratamento. Luffy acaba nesse caminho se reencontrando com Zoro, que estava perdido, obviamente, e Zoro quase tinha cometido seppuku, sendo injustamente culpado de ser um assassino no país. Juntos, eles se reúnem finalmente com o bando quando conhecem Okiku, uma das outras bainhas vermelhas, os guerreiros servos do clã Kozuki. Com o bando reunido, eles descobrem a verdade. Oden morreu executado por Kaido. Metade dos bainhas foram enviados 20 anos para o futuro, e os demais que ainda permaneceram esses 20 anos estão no país esperando o momento em que Kaido será derrotado, um plano enorme para vencê-lo. Mas é claro que Luffy não consegue ser discreto. Quando Kaido aparece em forma de dragão no meio da cidade, Luffy simplesmente sai correndo e o ataca, mas é humilhantemente derrotado e preso. Dentro da prisão, ele se encontra com Eustace Kid. Ele acaba tomando a prisão logo em seguida, consegue a admiração dos prisioneiros do país de Wano, liberta mais um bainha vermelha e começa a treinar para a batalha prometida. Todos se preparam. São 4.200 homens contra 30.000 do Kaido, e todos rumam direto para Onigashima, o castelo de um crânio gigante, onde é o centro do covil do Kaido. Porém, os bainhas vermelhas chegam no porto e não tem ninguém, mas uma reviravolta acontece. O porto que havia sido prometido foi mudado de lugar para que o inimigo não os pegasse de surpresa com a ajuda de Denjiro, o cão de guarda do Shogun tirano Orochi que assolava o país, mas que na verdade era um bainha vermelha infiltrado durante esses 20 anos. Nesse momento da história, voltamos ao passado de Kozuki Oden. Oden foi filho de Kozuki Sukiyaki, que viveu 20 anos atrás. Naquele tempo, ele queria fugir do seu país. Wano estava isolada pelas suas próprias fronteiras desde 800 anos atrás pelo próprio clã Kozuki, o clã da família de Oden. E eles são os autores dos Poneglyph. Oden então foge, conhece Toki, que viajou de 800 anos atrás para esse momento da história, e acaba entrando na tripulação do Barba Branca, o futuro imperador pirata. Posteriormente, por um ano, ele entra na tripulação do Gold Roger em sua última viagem, graças à sua habilidade de ler os Poneglyph que Roger precisava para chegar à ilha final que ele tanto queria conhecer. Junto com Roger, ele descobre toda a verdade sobre o mundo, o tesouro One Piece, as armas ancestrais, porque o ano estava fechada e os segredos do Reino Antigo. Em uma épica cena, vemos a reação do Rei dos Piratas diante do tesouro One Piece, e ele simplesmente caiu na gargalhada. Então, depois disso, Roger nomeia a última ilha como Laugh Tale, o conto de risadas. Ele acaba separando seu bando e Oden retorna para o país de Wano. Wano, naquele tempo, acabava de ser dominada por Kaido e Orochi, que destruíram o país com fábricas. Orochi fez isso para se vingar do ódio que seu clã sofreu no passado por causa do clã Kozuki. Oden, então, voltando ao país, parte direto para enfrentar o Kaido, mas simplesmente aparece no meio da capital por 5 anos, dançando humilhantemente em praça pública por conta da vingança do Orochi. Orochi havia mandado Oden fazer isso para que ele não matasse o povo da capital das flores. Depois de 5 anos, Oden simplesmente não suporta mais e enfrenta Kaido, deixando uma cicatriz violenta no Imperador Pirata. Mas no fim, através de uma covardia, ele é derrotado e executado em um caldeirão fervente. Nesse momento, chamado a Hora Lendária, ele segura os 9 bainhas vermelhas por 1 hora completa, aguentando a fervura de um caldeirão fervente. E é quando, no fim, ele ajuda os bainhas vermelhas a fugir, gritando diante de todo o país de Wano: e por fim ele pede para que as fronteiras do país de Wano sejam abertas. Com isso, ele finalmente morre, os bainhas vermelhas viajam no tempo e outros deles permanecem ali, esperando até que o momento chegue. E voltamos ao tempo atual. A aliança finalmente chega em Onigashima com sede de vingança contra Kaido e Orochi. Depois de várias batalhas, Luffy conhece Yamato, filha do Imperador Kaido, e que também queria se vingar contra ele depois dos maus tratos que sofreu na sua infância. E ela também era amiga do irmão do Luffy, o Ace. Yamato acaba se aliando a Luffy e ambos lutam juntos. Os bainhas invadem o palco principal do castelo do Kaido e acabam lutando contra ele no telhado de Onigashima. Mas depois de muita bravura, acabam sendo derrotados pelo Yonkou. E depois de diversas batalhas, Luffy finalmente chega ao telhado
telhado de Onigashima, onde Kaido estava. Junto com Law, Zoro, Kid e Killer, eles encaram Big Mom e Kaido, que formaram uma aliança dentro do país de Wano para tomar as armas ancestrais e subjugarem o governo mundial e também, é claro, destruir o Luffy. Luffy, depois de tudo que passou na prisão, aprendendo a única habilidade capaz de ferir Kaido e lembrando de todos os seus amigos e tudo que a sua aliança passou por todo esse tempo, dá um soco violento chamado Red Rock na cara do Kaido, finalmente o ferindo de verdade. E é nesse momento que, diante dos dois, Luffy diz aquilo que ele disse no primeiro capítulo dessa história. O grupo que enfrentava os dois Yonkous tem uma batalha feroz, mas acabam se dividindo. Kid e Law enfrentam Big Mom e Luffy sozinho enfrenta Kaido. O bando de Chapéu de Palha dentro de Onigashima derrota 1 a 1 todos os comandantes do Kaido, e Jinbe tem um diálogo muito interessante contra aquele comandante que ele enfrenta. Pela primeira vez, Nika, o deus do sol, o guerreiro da libertação, é citado na história. Hushu, aquele que Jinbe enfrenta, também conta aquilo que aconteceu com ele no passado. Hushu era aquele que estava no navio do governo mundial, a qual Shanks atacou no início da história para roubar a fruta que estava dentro daquele navio. Ele fala que por isso odeia Luffy, mas é claro, antes que ele pudesse continuar falando besteira, o Jinbe dá um sincero pau nele. Luffy acaba sendo jogado do telhado após perder mais uma vez contra Kaido, mas retorna em cima de Momonosuke, que agora transforma-se em um dragão completo, assim como Kaido. Ele consegue isso pois foi envelhecido há alguns anos por Shinobu, uma guerreira que fazia parte da aliança contra o Kaido. Agora, encarando o Yonkou mais uma vez, Luffy o enfrenta enquanto a guerra feroz acontece debaixo do telhado. Kid e Law finalmente vencem Big Mom em uma grande explosão gerada pelas armas escondidas em Onigashima, aparentemente dando fim à sua vida. Luffy, por causa da covardia de um soldado infiltrado do governo mundial, é morto pelas mãos do Kaido. Porém, quando tudo parecia perdido, o seu coração volta a bater no ritmo de tambores da libertação. Esses tambores não param, com as onomatopeias que vemos ao longo de toda a história do mangá de One Piece. Zunisha, o grande elefante que estava perto do país de Wano, reconhece que Joy Boy está despertando, e é isso que acontece. A fruta do Luffy finalmente desperta e ele aparece em sua verdadeira forma. Nika, o guerreiro da libertação, aquele que libertava todos com a sua risada e com a sua alegria. Com o destino de Wano e provavelmente do resto do mundo em suas mãos, pois se Kaido vencesse essa guerra ele seria imparável, Luffy, sem parar de rir e brincar, pois essa era a maior força do Nika, faz o sofrimento sumir da terra dos samurais com a sua alegria e risada, finalmente vencendo o imperador do mar tirano, enquanto ao mesmo tempo Orochi é morto por Denjiro, finalmente dando um fim ao sofrimento do país de Wano. O amanhecer e a alegria chega depois de 20 anos naquele país. O país inteiro é liberto e agora Joy Boy retornou na figura do Nika, assim como Oden esperou há 20 anos atrás. Luffy então declara Wano como seu território. Pluton, a arma ancestral que se suspeitava estar em Alabasta, estava na verdade no país de Wano. Wano está suspensa em um grande vulcão, protegido por barreiras, e o verdadeiro país de Wano está submerso desde 800 anos atrás, onde a arma também se esconde. Por fim, depois de um grande banquete, o bando se despede de seus amigos e a aliança é finalizada entre os Chapéus de Palha e Law, e finalmente Luffy segue viagem, se tornando oficialmente um dos 4 novos imperadores do mar, sendo eles Luffy, Shanks, Buggy e Barba Negra. Um almirante chamado Touro Verde ainda tenta entrar no país para capturar Luffy e seu bando, mas é assustado apenas com a presença do Shanks, que estava passando pelos mares perto do país de Wano. E com medo, ele acaba fugindo do Ruivo. Shanks, por alguma razão, diz que é este momento que ele deve se mover para buscar o One Piece. E como eu disse, agora vem um dos pontos mais importantes desse mapa. Na verdade, talvez o mais importante de todos, a ligação que eu chamo de um elo com o passado, interligando nossos mapas entre Wano e Thriller Bark. Temos algo revelador e talvez grande parte dos mistérios de toda essa jornada. A princípio, observe como Thriller Bark e Wano, assim como todos os arcos que eu citei, se parecem. Wano é citada pela primeira vez no arco de Thriller Bark, exatamente no mesmo ponto do nosso mapa, que por si só já é muito curioso. Em segundo lugar, dentro do país de Wano, Zoro, que havia pego a Shusui, a devolve para o país, o tesouro de Ryuma, que havia sido roubado por Moria muito tempo atrás. Moria e Kaido já haviam se enfrentado dentro do país de Wano. Dentro do arco, Luffy enfrenta Kaido, que tem aparência muito semelhante com Ors, que ele também enfrentou. A raça de Ors e de Kaido parecem ter alguma familiaridade do passado. Luffy, dentro do país de Wano, é dito ser aquele que trará o amanhecer para o mundo. Curiosamente, em Thriller Bark, ele liberta o navio enquanto o sol estava nascendo no verdadeiro amanhecer. Quando a sombra do Luffy é tirada do seu corpo pelo Moria, tem
Vemos a mesma silhueta da revelação do seu despertar, a mesma pose do Nika que também aparece em Skypiea em outros momentos do mangá. E ainda sobre Ors, lembre-se que ele é o ser mais antigo já encontrado nesse mangá, mesmo sendo apenas o seu cadáver. Na sua roupa, ele aparece com esse símbolo. Esse símbolo parece ser de centenas de anos atrás, talvez até do século perdido, visto a idade do Ors. Acontece que essa cruz de ossos aparece no símbolo do clã Kozuki, de Oden e de Momonosuke, aqueles que escreveram os poneglyphs, por uma ilha de Laugh Tale. E isso pode ser inspirado tanto na música Usake de Binks, como no talvez autor da música Joy Boy, já que ele era o guerreiro da libertação que aumenta sua força cada vez que ele ri, e que liberta todos com a sua risada. O próprio Luffy cita essa frase na batalha contra Kaido nesse momento aqui, e aqui tivemos uma das ligações mais importantes e absurdas de toda essa jornada, o ponto do elo com o passado. Mas isso ainda não acabou, pois temos toda a jornada da Grand Line para se explorar, e agora sim descobrir o destino final do nosso mapa e da história do mangá de One Piece. Agora vamos à última ligação entre arcos desse vídeo, a última jornada da primeira etapa da aventura do Luffy na Grand Line. Isso é claro, 2 anos atrás do tempo atual no Novo Mundo. Peguem seus mapas e vamos lá. Depois dos eventos de Thriller Bark, a tripulação dos Chapéus de Palha chega na ilha de Sabaldi, que é a última ilha conhecida do paraíso, onde todas as outras ilhas desse mar convergem. Eles precisam passar por lá para revestir o seu navio e partir para a Ilha dos Tritões. Eles conhecem a Kame, uma sereia da Ilha dos Tritões. Também em Sabaldi, eles conhecem a nova geração, os piratas supernovas, que são novatos assim como o bando do Chapéu de Palha, onde conhecem Law e Kid pela primeira vez. Em Sabaldi acontecia um leilão feito pelos Tenryubitos, aqueles que controlam o mundo. Eles leiloam pessoas e raças diferentes para se tornarem escravos, algo verdadeiramente horrível. Luffy se reencontra com Hachi, que aparece pela primeira vez em Arlong Park, pois Kame, que é sua amiga, havia sido pega para ser leiloada e vendida como escrava. Luffy, enfurecido com isso e após Hachi tomar um tiro de um dos Tenryubitos, dá o melhor soco de todo esse mangá. Depois disso, é claro, a marinha é acionada, trazendo o almirante Kizaru para a ilha. Luffy antes disso teve uma conversa muito legal com Silvers Rayleaf, o braço direito do antigo rei dos piratas que ainda estava vivo. Em uma cena até muito engraçada, o Usopp pergunta se a verdadeira última ilha realmente existe, mas Luffy o impede, dizendo que ele não quer saber de nada, e Robin também decide não perguntar nada a Rayleaf, pois Rayleaf sabia a verdade sobre o mundo. Encantado com as palavras do Luffy, Rayleaf parece gostar muito dele e decide que vai revestir o seu navio para que ele vá para a Ilha dos Tritões. Assim eles se despedem. Após a chegada do almirante Kizaru, um robô chamado PX aparece. Ele é um clone do Bartolomeu Kuma, o Corsário. Esse robô tenta capturar o bando, que depois de um esforço descomunal consegue finalmente vencê-lo. Acontece que logo depois chega o verdadeiro Bartolomeu Kuma no lugar. Outros PX aparecem junto com Sentomaru e o almirante Kizaru aparece também naquele momento. Era uma situação totalmente desesperadora para os Chapéus de Palha. Rayleaf até para Kizaru, mas não consegue impedir Kuma, que faz Zoro simplesmente desaparecer. Um a um, Kuma começa a desaparecer com todo o bando do Chapéu de Palha, até restar somente o Luffy, que estava no chão chorando desesperado. E nesse dia, o bando do Chapéu de Palha é completamente derrotado, sendo separado pelo mundo a partir dali, tendo um período de 2 anos em que se manteram afastados. Peraí, quer dizer que o bando foi separado e derrotado? Eles se afastaram por 2 anos? Agora, nesse instante, pare esse vídeo e volte nesse exato momento que está na sua tela. Realmente pare e faça isso. Voltou lá, não é? Pois é como eu falei, toda essa história é um mapa do tesouro interligado por completo. E agora, 2 anos no futuro, após os acontecimentos do País de Wano do Novo Mundo, mais uma vez olhando nossos mapas, após os acontecimentos do País de Wano, Luffy segue jornada. Ele dividiu o caminho com Kid e Law, onde cada um foi para um lugar do Novo Mundo. Kid foi parar em Elbaf e Law atualmente está enfrentando Barba Negra sem ainda nenhum resultado dessa batalha. Luffy vai parar na ilha de Egghead, a ilha do futuro, e a ilha do laboratório do Dr. Vegapunk, o maior cientista do planeta azul. Luffy acaba conhecendo, Vegapunk diz que Luffy foi guiado pelo destino. Ele percebe que Luffy, em seu despertar, tem a aparência do Nika, o guerreiro da libertação. Ele também conta a origem das Akuma no Mi, que partiram dos desejos das pessoas. Vegapunk também conta o que aconteceu com ele no passado quando conheceu Dragon, o pai do Luffy. Dragon é líder do exército revolucionário onde Sabo faz parte, e ele é filho de Monkey D. Garp, o herói da marinha. Vegapunk conta pro bando e pra Robin que ele esteve dias depois da destruição de Ohara, pois ele conhecia Professor Clover, que era mestre da Robin e também tinha muito carinho por Ohara. Lá ele se encontrou com Dragon e com os gigantes de Elbaf, que estavam levando os livros
que ainda foram salvos da ilha de Ohara. Naquele momento, Robin também se dá conta de que Jaguar de Só estava vivo e voltou para o país de Elbaf. O governo mundial envia Lucy, Kako e Stussy para tentar capturá-los, mas eles acabam falhando. Vegapunk foi o criador dos PX que haviam atacado o Chapéu de Palha em Sabaldi. Ele também criou novos robôs, os Serafins, criados através da raça Lunariana, uma das raças de seres com asas que desapareceu no passado. King, o braço direito do Kaido, era um dos sobreviventes dessa raça, sendo talvez o último dela. E junto com o DNA dos Shichibukais, os corsários do governo, foram criados esses robôs, sendo a cópia perfeita dos Shichibukais crianças. Com esses robôs, as forças do Luffy e a ajuda de Sentomaru e de alguns outros PX, os agentes do governo são derrotados. Mas Kizaru está a caminho de Egghead com um dos Gorosei chamado Saturno junto com ele, e aqui paramos a história atual. Nesse momento, eu já quero que vocês percebam a semelhança absurda entre Sabaldi e a ilha de Egghead, o ponto em que eu chamo de arquipélagos do destino. Tanto em Sabaldi quanto em Egghead, o bando conhece duas figuras que sabem muito sobre o passado e sobre a história do mundo, sendo esses Rayleigh e o próprio Dr. Vegapunk. Em Sabaldi temos um envolvimento com Tenryubitos e agora em Egghead temos um envolvimento com Saturno, um dos Goroseis e também um daqueles que comandam os Tenryubitos. Kizaru é uma figura que aparece na ilha de Sabaldi e Kizaru também está indo para Egghead. Kuma é um grande destaque desse arco de Egghead, sendo falado sobre a sua trama, entre ele e a sua filha, que é a Bonnie. E olha só, Kuma é um dos destaques também de Sabaldi, sendo ele responsável por separar toda a tripulação do Chapéu de Palha. Sentomaru também aparece em Sabaldi, controlando os PX, e também no arco atual, Sentomaru volta para a história também controlando o PX, ajudando o Luffy a fugir. E é aqui onde eu queria falar para vocês. Nesse momento, com todas essas ligações que eu já fiz ao longo da história, vocês percebem que tudo que foi escrito entre a Grand Line e o Novo Mundo é perfeitamente igual. Aqui, infelizmente, o nosso mapa do Novo Mundo termina. O Novo Mundo é o momento mais atual da história de One Piece, ou seja, dos capítulos atuais até o grande final da história. O nosso mapa do Novo Mundo, como eu falei, infelizmente se encerra aqui, mas ainda temos o mapa da Grand Line, que eu ainda vou resumir aqui para vocês. Então, se tudo foi igual até esse momento, por que tudo que aconteceu na Grand Line depois de Sabaldi não vai acontecer no Novo Mundo? É aqui que descobriremos o desfecho da história de One Piece. Vamos a mais um capítulo para assim encerrar a jornada dessa história e descobrir o que vai acontecer no final de One Piece. Em Sabaldi, Kuma dividiu toda a tripulação do bando do Chapéu de Palha, enviando cada um deles para uma parte do mundo. Todos eles foram parar em ilhas que os ajudaram a treinar para se tornar mais forte no futuro, onde se reencontrariam. Mas Luffy teve um destino muito mais triste e muito diferente. Luffy é enviado para a Amazon Lily, a Ilha das Mulheres, onde conhece Boa Hancock, a Imperatriz Pirata. Nessa ilha só existem mulheres, e Boa Hancock era uma Shichibukai, uma corsária do governo mundial. Lá ele tem aventuras muito cômicas e engraçadas, e através de Boa Hancock ele descobre que Ace, o seu irmão, foi capturado por Barba Negra. Acontece que após os eventos de Water 7, Ace finalmente se encontra com Barba Negra na ilha Banaro, só que ele é derrotado pelo pirata. Então Barba Negra entregou Ace para o governo mundial para que ele fosse executado em praça pública. Quando Boa Hancock diz isso para Luffy, ele claramente se desespera e tenta forjar um plano para salvar o seu irmão. Ele descobre que Ace está preso em Impel Down, a maior prisão do mundo de One Piece. Junto com Boa Hancock, eles forjam um plano, usando o fato de Boa Hancock ser uma corsária e ter livre acesso em Impel Down, e rumam para lá. E aqui começa o arco de Impel Down. Entrando em Impel Down, Luffy descobre que Ace está no nível mais profundo, o nível 6, o Inferno Eterno. Impel Down é uma prisão dividida em vários níveis, tendo cada um deles um nível de tortura diferente, e Ace está no último, quase no fundo do mar. No meio do caminho, Luffy acaba encontrando Bug, que ele não encontrava há muitos anos, e também o Mr. Tree, que ele também não encontrava já há muito tempo, e por mais que eles sejam vilões, eles acabam ajudando ele nesse resgate. Acontece que Luffy acaba esbarrando com Megalon, o grande comandante dessa prisão, que tem uma fruta venenosa, que acaba envenenando Luffy por completo, e ele vai parar no nível 5.5, onde acaba conhecendo Empório Ivankov. Nesse lugar, Ivankov tira alguns anos da vida do Luffy para que ele seja curado do veneno e assim consiga sair com vida de lá. Bon Clay é uma peça muito importante nesse momento, pois ajuda Luffy tanto a encontrar Ivankov quanto a sobreviver. Mais à frente, Luffy acaba chegando no nível 6, mas o Ace já havia sido levado. Pela primeira vez, Luffy conhece Jinbe, o Cavaleiro do Mar, que era um dos corsários, mas foi capturado. Luffy acaba tendo que libertar Crocodile e alguns dos outros vilões que ele havia derrotado para conseguir forças para fugir daquela prisão, fazendo uma aliança meio que forçada, pois para eles também era
era interessante que Luffy os libertasse. Assim acontece uma verdadeira rebelião em Impel Down, onde ninguém nunca havia fugido daquela prisão, mas o Luffy consegue. Antes da fuga, Luffy acaba esbarrando com aquele que mandou seu irmão para a prisão, o Barba Negra. Eles têm um confronto, mas a luta não continua porque naquele momento Luffy só se importava com Ace. Barba Negra estava ali porque ele queria pegar os piores piratas do nível 6 para levar na sua tripulação. Saindo de Impel Down, Luffy vai direto para Marineford, o QG da marinha, o lugar onde toda a marinha se concentra e onde todas as suas armas estão. Naquele lugar, descobrimos toda a relação de Ace e seu passado com Barba Branca e com o seu pai, que na verdade era o rei dos piratas Gold Roger. Mas odiando seu pai, Ace foi parar na tripulação do Barba Branca, sendo um de seus filhos e o capitão da sua segunda divisão. Barba Branca, o imperador pirata que lutava de igual para igual com Gold Roger, é claro que não aceitou a execução do seu filho e foi até Marineford para guerrear contra a marinha e libertar o seu filho da prisão. Então, nesse ponto acontece a Guerra dos Melhores. Aqui, um dos maiores bandos de toda a história de One Piece estava lutando contra a marinha para resgatar um de seus aliados, e esse também é conhecido como um dos maiores arcos da história de One Piece. Em meio a uma batalha feroz, Luffy acaba chegando no meio dela causando um alvoroço justamente para resgatar o seu irmão. Ele ganha o respeito de Barba Branca e de seus subordinados e com a ajuda deles consegue se aproximar de Ace. Nesse momento é uma confusão completa. Diversos dos maiores personagens de One Piece apresentados até ali estavam lutando naquele campo de batalha. Luffy, no meio do campo de batalha, surpreende todos que estavam ali usando seu Haki do Rei. Nesse momento, todos os piratas de Barba Branca o escoltam e com a ajuda de Mr. Tree, ele consegue libertar Ace de suas algemas, o impedindo de ser executado. Naquele momento, Sengoku tenta reagir, mas Ace e Luffy conseguem fugir dele. O Luffy até teve um combate contra o seu avô, que não conseguiu acertá-lo porque a família falou mais alto pro herói da marinha. Só que é nesse momento, no meio da fuga, que Akainu, um dos almirantes e que estava no dia que Ohara foi destruído, dando a ordem para aquele lugar ser destruído, acaba provocando Ace, falando mal do seu pai Barba Branca. Ace não aceita esse insulto, assim como Roger também era, e volta para lutar com Akainu. Luffy acaba se preocupando com Ace e em um momento de distração, Akainu quase o mata, só que Ace se joga na frente e nesse momento, Ace, punhos de fogo, acaba morrendo nos braços do seu irmão. Luffy passa pelo maior momento de dor de toda a sua vida, entra em choque e fica imóvel, onde Jinbe o salva e nesse momento também acontece outra tragédia. Após a morte de Ace, Barba Branca também acaba morrendo num golpe de covardia do Barba Negra. Ele diz para seus filhos que vão embora dali e que ele vai ficar para destruir o QG da marinha, mas Barba Negra, em um golpe de covardia, acaba matando aquele que ele teve como pai com um tiroteio junto com toda a sua tripulação. E naquele momento temos uma das cenas mais incríveis de toda a história de One Piece. Quando Barba Branca estava diante da morte, ele olhou para a marinha, olhou para Sengoku e disse um discurso inigualável. O governo mundial só está temendo o dia que o homem que vai trazer o peso de 900 anos das suas costas irá chegar e desafiar o mundo inteiro. Quando o tesouro for encontrado, o mundo irá virar de cabeça para baixo. One Piece wa jitsudai suru! E nesse momento, mesmo morto, mesmo com metade da sua face arrancada, o seu corpo se recusa a se curvar. A sua poderosa imagem, cortando através de seus inimigos, era realmente monstruosa. No percurso de suas batalhas, ele recebeu 267 danos de espadas. Seu corpo aguentou um total de 152 balas, e nada menos que 46 balas de canhões o atingiram. E nas orgulhosas costas desse lendário homem, ou melhor, em sua vida inteira como pirata, ele não mostra nenhuma cicatriz e nenhum sinal de covardia. Esse foi Edward Newgate, o Barba Branca. Mas mesmo com essa vitória da marinha, a batalha ainda continuava. Até o momento que o marinheiro corajoso, aquele antigo amigo do Luffy do início da jornada, Kobe, aparece e diz que eles estão fazendo apenas uma chacina, que já não existe mais propósito para aquela batalha. Akainu tenta matá-lo, mas é nesse momento que chega Shanks, o Ruivo, e simplesmente para a guerra de Marineford apenas com suas palavras. Nesse momento a Guerra dos Melhores é encerrada, mas com um show terrível de Barba Negra. Barba Negra conseguiu simplesmente roubar a fruta Gura Gura no Mi do Barba Branca, a fruta dos terremotos. Por alguma razão em seu corpo estranho, Barba Negra consegue dominar duas frutas. Assombrando a todos, a guerra finalmente termina e esse evento entra para a história do mundo de One Piece. Luffy é resgatado por Jinbe e por Law. Law cuida dos seus ferimentos e faz uma cirurgia para que Luffy não morra. Luffy demora muito para aceitar a morte de seu irmão, mas finalmente se lembra que ele ainda tem os seus amigos e ainda tem uma jornada muito longa pela frente. Ele volta até Marineford badalando um sino 16 vezes, vira notícia em todos os jornais do mundo e a tatuagem
mensagem que ele tinha no seu ombro, na verdade era uma mensagem para sua tripulação. Não são 3 dias para eles se encontrarem em Sabaody, mas sim 2 anos. E nesses 2 anos, Luffy e toda a tripulação passam por um treino inigualável para se tornarem fortes e assim serem fortes o suficiente para navegarem no novo mundo, o maior mar e o mar mais perigoso do mundo de One Piece. Como eu falei para vocês, se vocês voltarem no início do vídeo, vão ver que toda essa história é interligada. E como eu contei, se o novo mundo acabou aqui nos momentos atuais e a história da Grand Line continuou, e se ambos são iguais, por que a Grand Line não nos conta o final de One Piece? Nesse momento do vídeo não será mais um resumo, mas sim aquilo que provavelmente vai acontecer na história do mangá de One Piece. Agora, guardem os seus mapas e me acompanhem até o fim da jornada. Como vocês viram ao longo de todo esse vídeo, todas as ligações de One Piece, todos esses pontos são exatamente iguais. A história de One Piece parece se repetir no novo mundo. É como se a outra metade desse mar contasse exatamente aquilo que aconteceu na Grand Line, mas de outra forma. No novo mundo e no nosso mapa, paramos no ponto Os Arquipélagos do Destino. Mas a aventura do Luffy não termina em Sabaody lá no paraíso na primeira metade da sua jornada. Então vamos aqui criar os pontos que vão acontecer no novo mundo, baseado no mapa que temos da Grand Line. O primeiro ponto será a Ilha das Mulheres, que acontece depois de Sabaody. A Ilha das Mulheres é uma ilha única no mundo, escondida em um Calm Belt, tendo seu maior símbolo serpentes, inclusive Rebihime, que é a princesa serpente, que é a boa Hancock, e essa ilha é composta por só um povo, as mulheres. Nesse ponto da história, podemos imaginar perfeitamente que depois dos acontecimentos de Egghead, que é onde para os Arquipélagos do Destino, podemos assumir que a próxima aventura do Luffy será o arco de Elbaf, tão prometido há tanto tempo da história. E por que Elbaf? Perceba que na Ilha das Mulheres temos apenas uma ilha composta por apenas um povo único e que reina sobre aquele lugar. Isso por si só já se assemelha muito a Elbaf, pois é uma ilha completa apenas por gigantes. Outro detalhe é que Dory e Brog, lá no início da nossa jornada, contam que existe uma serpente em que eles simplesmente não conseguem ferir e nenhum gigante consegue. Uma serpente vermelha que circunda um mundo. Nesse momento, obviamente, eles estavam falando da Red Line, mas é muito curioso que eles citam a serpente, e Elbaf é totalmente inspirada na mitologia nórdica, e as serpentes também são muito importantes nessa mitologia e também para o povo de Elbaf. Elbaf adora ao Deus do Sol, aquele que é o Nika e o Guerreiro da Libertação. E curiosamente, no arco da Ilha das Mulheres, descobrimos que Boa Hancock já foi escravizada em Mare Joyce pelos Shenryubitos e ela carrega uma marca em suas costas que ela tem muita vergonha. Acontece que ela foi liberta por Fisher Tiger, antigo capitão dos piratas tritões, e ele carregava um sol que era o símbolo que ficava no lugar do símbolo da escravidão que era colocado pelos Shenryubitos. E Fisher Tiger pode ser muito bem associado ao guerreiro de libertação que libertou escravos, que trouxe alegria para eles e trouxe o símbolo de sol, afinal seus piratas eram chamados os Piratas Sol. Com essas ligações poderemos imaginar que depois de Egghead teremos o arco de Elbaf que tanto esperamos toda essa história. Então, supondo que agora temos o arco de Elbaf no nosso mapa imaginário, qual será a próxima ilha? Afinal, depois de Ilha das Mulheres, Luffy vai para Impel Down, que é literalmente uma prisão. Luffy seria preso no novo mundo? É claro que não, e aqui precisamos entrar um pouco no campo das teorias. Como já falamos em alguns vídeos passados e em vídeos muito famosos aqui do canal, inclusive, acreditamos que Impel Down será o ponto aonde acontece Laugh Tale, a última ilha. Ou seja, depois do arco de Elbaf, Luffy vai até a ilha final e vai encontrar o tesouro One Piece. Mas por que, você se pergunta? Se nem vimos o arco de Elbaf e só temos como referência Impel Down, por que poderíamos afirmar que Impel Down representa Laugh Tale? Bom, vamos descobrir isso agora no campo das teorias, como eu falei anteriormente. O mapa de Impel Down representa aquilo exatamente que encontramos no livro A Divina Comédia de Dante Alighieri. Dante Alighieri descreve o inferno como um lugar onde se vai da superfície até o centro da terra. Cada nível abaixo do inferno é um nível de tortura diferente onde as pessoas são condenadas, assim exatamente como é Impel Down. Acontece que existe um capítulo em Impel Down onde é explicado a sua divisão em níveis, que é exatamente como Divina Comédia. Esse capítulo é o 527. Se jogarmos os números para 275, temos o capítulo dentro do próprio mangá chamado Divina Comédia. Nesse capítulo se conta aquilo que aconteceu no século perdido, a destruição de Shandora e a guerra que aconteceu 900 anos atrás, ou seja, batendo exatamente com os maiores segredos do mundo. Nesse capítulo também é dito que aqueles que vivem no passado ecoam a história em silêncio até que o momento chegue onde a chama de Shandora será acesa pelo Guerreiro da Libertação. Outro detalhe que reforça isso é que Nika e os D são chamados na verdade pelo governo mundial de demônios, e no centro da terra do mundo de Dante está o ápice
ápice e o centro do inferno, e no mundo de One Piece, no centro da Terra estaria Laugh Tale. E por mais que estejamos no campo das teorias, tudo que eu acabei de falar aqui está dentro do próprio mangá de One Piece que nós podemos ler e como vimos ao longo de toda essa jornada. Então tudo bem, no nosso mapa imaginário temos na ordem Elbaf e Laugh Tale representando a Ilha das Mulheres e Impel Down. Depois de Impel Down, temos logo após a Guerra dos Melhores, que é Marineford. E assim como todo esse mapa, comparando todos os arcos que aconteceram e que aconteceram no Novo Mundo, por que não imaginar que a Guerra de Marineford também vai ser a guerra final do mundo de One Piece, comparando os dois mapas? Pra mim, na verdade, Marineford não passa de um grande ensaio daquilo que vai ser a guerra final do mundo de One Piece. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui para evidenciar isso é o grande discurso do Barba Branca na sua morte. Depois de se lembrar da sua conversa com Roger, é dito por ele que um dia um homem virá com o peso de 900 anos em suas costas e quando isso acontecer, o tesouro One Piece será encontrado e o mundo vai virar de cabeça para baixo quando esse mesmo homem desafiar o mundo e o governo mundial, e que o governo mundial na verdade só teme que esse dia chegue. Isso por si só já confirma algumas falas do Oda a respeito do final de One Piece, a grande guerra que vai acontecer, de que isso só vai acontecer quando o One Piece for encontrado e que o arco para que o Luffy encontre o One Piece está chegando próximo do seu fim, assim caminhando para a grande guerra que vai acontecer. E isso já é bem esperado, afinal o tesouro é algo que vai virar o mundo de cabeça para baixo e é a partir dele que teremos o gatilho para a grande guerra que vai acontecer. Falando sobre eras, a Era dos Piratas acontece assim que o Roger anuncia que o tesouro One Piece está escondido e que todos os piratas do mundo podem encontrá-lo naquele lugar. Então Barba Branca morre dizendo que aquela era na verdade era a Era do Barba Branca, mas era uma alusão de que aquela Era dos Piratas terminou junto com ele e que agora uma nova era viria. Essa nova era, é claro, é dos piratas novatos que vão um dia encontrar o One Piece, esse é claro sendo o Luffy, e esse homem vai desafiar o mundo, causando a grande batalha que estamos esperando ver. Ou seja, na metade da virada da história, onde se termina uma era para começar outra, é o ponto exato em que dividimos a Grand Line e o Novo Mundo, assim os dois mapas que a gente faz nessa história. E essa nova era que o Novo Mundo vai encerrar é na verdade a era que vai marcar a liberdade e o grande plano do guerreiro da libertação do passado de 900 anos atrás, do Nika, quando o mundo virar de cabeça para baixo. Aqui eu quero revelar algo para vocês que vocês não perceberam no vídeo. Ao longo do vídeo e que eu fui contando sobre os arcos que eles se parecem, eu coloquei as fases lunares entre eles. Isso porque o Oda marca toda a jornada da Grand Line com as fases lunares conforme eles vão passando de ilhas em ilhas. No capítulo 28 vemos a lua crescente no arco do Usopp. No capítulo 95 vemos a meia lua no fim do arco do Arlong Park. No capítulo 107 em Whiskey Peak vemos a lua convexa. No capítulo 153 temos a lua cheia lá em Drum. No capítulo 163 temos a minguante convexa em Alabasta. No capítulo 253 temos a meia lua, ela aparece no arco de Skype, é quando o Luffy dança na posição do Nika. Capítulo 323, a minguante côncava aparece um samurai e ela também aparece no flashback de Tom San. Vocês percebem que até as fases lunares indicam cada arco que eles vão se passando, não só para marcar o tempo, mas parece que existe outra coisa dentro disso. Acontece que a última lua desse ciclo que acabamos de fazer termina numa lua nova. A lua nova tem um significado de recomeço. Daquele ponto existe um novo ciclo lunar e para várias culturas isso representa exatamente o recomeço. Acontece que nesse momento não temos nenhum brilho da lua. A lua simplesmente não aparece no céu e o céu fica escuro à noite. E quando essa lua teoricamente chega na Grand Line, na época das aventuras do Luffy no paraíso, é justamente o período em que Ace acaba enfrentando o Barba Negra, sendo preso e indo para Impel Down. Nesse mesmo período, entre Thriller Bark e Sabaody, o bando é completamente desfeito e separado. Luffy vai salvar o seu irmão na guerra, mas a guerra acaba sendo uma derrota total e Barba Negra, que foi aquele que venceu Ace e que caminhou com Luffy ao longo de toda a jornada fazendo tripulantes assim como ele, acaba saindo como maioral, matando o próprio pai na guerra e conseguindo 2 frutos, dizendo que aquela era na verdade era a sua era. É muito curioso que na batalha contra o Ace, Barba Negra diz: quem vai vencer, o seu sol ou a minha escuridão? E a lua nada mais é do que a influência do brilho do sol sobre ela, que se reflete na terra, iluminando ela à noite. Então é como se no fim da jornada do paraíso tivéssemos a total escuridão, onde nem sequer a lua aparece nos céus, seguindo o ciclo lunar, e Barba Negra sai vitorioso depois de toda essa jornada. Isso é a alusão perfeita ao recomeço que acontece assim que Barba Branca morre, a nova era que vem a partir dele, e Barba Negra ascendendo como a escuridão total daquele mundo. Nesse ponto da história onde a lua nova aparece, só temos derrotas, o bando é separado, Ace acaba morrendo, Barba Branca perde a guerra contra a Marinha e também é morto, então a escuridão fez-se total no mundo de One Piece. Porém, o ciclo lunar recomeça no novo mundo. O Oda não usa exatamente as luas, mas como vemos aqui ao longo de todo esse vídeo, toda a jornada se repete perfeitamente, só que dessa vez através dos arcos. Agora peguem seus mapas
mapas e vamos colocar as fases da lua em cima de cada arco da primeira metade da Grand Line, agora com a numeração dos capítulos. Agora temos um mapa com duas jornadas que se parecem, luas e a numeração em que elas aparecem dentro dessa jornada, certo? Acontece que se pegarmos todos esses números desses capítulos, somando a lua cheia que aparece no capítulo 5, temos o exato número 1127. No Japão, existe um jogo numérico chamado Gorou Aze. Através desse jogo, podemos encontrar palavras através de números, somando as sílabas que esses números representam. E Oda já brincou com isso diversas vezes ao longo da história com nomes dos seus capítulos. Mas aqui o que é mais importante, se pegarmos toda essa numeração e dividirmos através do Gorou Aze, teremos Hitotsunagi, que significa o grande tesouro One Piece, o tesouro que tudo conecta. Essas são as mesmas palavras usadas por Barba Branca no momento da sua morte no japonês original do mangá. Então, até isso no nosso mapa nos indica que é nesse momento da história em que a guerra final vai acontecer no Novo Mundo com a influência do grande tesouro One Piece. E sabe o que é que reforça essa ideia? É que quando o ciclo lunar vira da lua nova, ele fica mais ou menos como se fosse no sentido contrário. E se fizermos isso com o nosso mapa de toda a jornada desse vídeo, colocando no Novo Mundo esse novo ciclo, o ciclo termina numa lua cheia com a influência completa do Sol. Ou seja, se a primeira metade da Grand Line terminou em derrota e em tristeza total, sem o brilho da lua, a lua nova, o final do Novo Mundo será a influência completa do Sol, a promessa que o Barba Branca fez e a grande ascensão daquele que vai virar o mundo de cabeça para baixo, o guerreiro da libertação, Nika, que curiosamente é o Deus do Sol. E olha só, quando o Deus do Sol finalmente aparece na história, ele está diante de uma lua cheia. Outra coisa que também acontece é que na Guerra de Marineford, Shanks, o Ruivo, aparece e no momento da guerra em que ele para toda a guerra, ele encontra o chapéu de palha que tinha caído do Luffy, que estava no meio do campo de batalha. Ele pega o chapéu de palha do chão e pede para que Buggy entregue para Luffy de volta, porque ainda não é o momento da promessa se cumprir. Ou seja, pegando todo o nosso mapa mais uma vez, é nesse ponto da história, na guerra final, em que o Luffy vai devolver o chapéu de palha pro Shanks depois de toda a luta, caindo perfeitamente com os eventos finais da história. Eu não preciso nem dizer que Barba Negra vai ser um desses grandes vilões, e inclusive ele tem grande destaque no arco de Marineford, justamente para representar aquilo que vai acontecer na guerra final do mundo de One Piece. E por fim, depois de toda a guerra de Marineford, de todo o sofrimento que foi passado, o Luffy acaba indo treinar por 2 anos com o Rayleigh para que o bando se reencontre, mas agora com força suficiente para encarar o Novo Mundo e vencer toda a jornada até o final, porque Luffy fala para Rayleigh assim que ele sai do seu treino que definitivamente ele será o rei dos piratas. Mas é claro que quando o sonho do Luffy finalmente for concluído, o bando em algum momento vai ter que se separar e cada um continuar a sua jornada e a sua própria vida realizando seus sonhos. E é aqui que a alusão da Grand Line do Novo Mundo nos provam mais uma vez o que vai acontecer, que se no paraíso, na primeira metade da Grand Line, o bando se reencontrou para seguir até a jornada final, nesse ponto, após todo o evento que vai virar o mundo de cabeça para baixo, eles vão se separar, assim chegando ao final da grande história do mundo de One Piece, como também aconteceu com os piratas do Roger. E é claro que o Luffy vai virar o mundo de cabeça para baixo, e é claro, assim como o Rayleigh fala naquele capítulo, que esse chapéu tá muito melhor do que nunca, porque foi o próprio Roger que usou esse chapéu no passado, e ele próprio no futuro separou sua tripulação quando seu objetivo foi concluído. E como eu disse, o paraíso, a primeira parte da jornada, terminou em tristeza, mas o fim da história vai acabar num banquete completo, que é aquilo que o Oda também já falou, que One Piece vai se encerrar em um grande banquete nos seus capítulos finais. E agora, finalizando a nossa jornada, existe algo que eu não sei se você percebeu nesse vídeo, mas que também está relacionado a todo o mapa que montamos nele. Cada capítulo tinha pontos diferentes que representavam os dois arcos e o que aqueles dois arcos representavam juntos. Acontece que esses pontos formam frases daquilo que aqueles arcos representam e aquilo que eu queria mostrar para vocês, interligando todo esse mapa. Então vamos mais uma vez voltar no tempo no vídeo e ver como isso acontece. No capítulo 2, tem 2 pontos curiosos que representam Little Garden e Drum e o arco inteiro de Alabasta. Esses pontos eram o ponto 2.2, o prenúncio entre gigantes e tambores, e o ponto 2.3 anunciam que o guerreiro chegou. Acontece que no nosso mapa, isso forma a frase: o prenúncio entre gigantes e tambores anunciam que o guerreiro chegou. Acontece que nessas duas ilhas o Luffy encontra aquilo que provavelmente representa o Joy Boy, gigantes e tambores, e a segunda é onde o guerreiro da libertação faz aquilo que ele faz
faz de melhor que libertar um país que a ela basta. Ou seja, o prenúncio entre gigantes e tambores anunciam que o guerreiro chegou, e esse é um dos pontos do nosso mapa. E sabe por que eu digo que isso representa aquilo que é o Nika? Porque em Elbaf existe uma grande adoração ao deus do sol, e no fim do arco de Drum é a primeira vez que vemos alguém dizendo que a vontade dos D ainda vivem, e é justamente a primeira vez em toda a história de One Piece que o Luffy tá nessa pose, a mesma pose do Nika. O próximo ponto é encontrado no capítulo 3, que fala de Skypiea e de Zou. O ponto 3.1 tem a frase As Civilizações Antigas, e o ponto 3.2 contando a história perdida. Isso forma a frase As Civilizações Antigas contando a história perdida, que é exatamente o que nesse ponto do mapa representa. Tanto Skypiea quanto Zou, que são civilizações antigas de 900 anos atrás, que têm fortes raízes com a história daquilo que aconteceu no século perdido, tendo poneglyphs que indicavam a história linear que se passa por meio deles, e nos dois arcos as civilizações estão isoladas esperando o momento em que finalmente vão viver novamente no Mar Azul. No capítulo 4, o ponto do resgate do nosso mapa, temos a primeira frase no 4.1, a liberdade não se faz sozinha, e o ponto 4.2 diz, porque sem você eu não posso ser o rei. E esses subtítulos formam a frase, a liberdade não se faz sozinha, porque sem você eu não posso ser o rei. É claro, o guerreiro de libertação só pode ser o guerreiro de libertação libertando alguém, e isso também se trata de seus amigos. A liberdade não se faz sozinha, se trata de Water 7, quando seus amigos brigam com ele e se afastam dele, mas mesmo assim eles fizeram aquilo por ele e ele não nega salvá-los e volta para salvá-los, e é o mesmo que acontece no subtítulo Porque Sem Você Eu Não Posso Ser Rei, que fala sobre Holy Cake quando Luffy volta para salvar o Sanji. E no capítulo 5, um elo com o passado, temos os subtítulos A Lua Escurece e o outro subtítulo Para que o Amanhecer Surja. E esse é o mais legal, porque se nesse ponto do vídeo você percebeu que isso formava uma frase, você já viu o final do vídeo falando que nesse momento a lua nova aparece, ou seja, não tem brilho da lua, a lua escurece, para que o amanhecer no futuro surja quando a lua voltar ao seu estado de lua cheia e o sol finalmente aparecer na figura do Luffy. Pois esses subtítulos formam a frase A Lua Escurece para que o amanhecer surja. O capítulo 6, os arquipélagos do destino, que tratam tanto de Sabaody quanto da ilha de Egghead, são exatamente a frase dos subtítulos O Guerreiro Está Sozinho, Guiado pelo Destino. E aqui, no subtítulo O Guerreiro Está Sozinho, é quando o bando se separa também na influência da escuridão, e o Luffy segue sozinho a sua jornada até chegar em Marineford e acontecer tudo o que acontece no final da primeira jornada. E no segundo ponto, Guiado pelo Destino, é quando eu falei no vídeo sobre Egghead, que é o arco atual da história, onde o Vegapunk fala que parece que o Luffy chegou até ali guiado pelo destino, e é exatamente tudo o que acontece em toda essa jornada. Então o guerreiro está sozinho, mas guiado pelo destino. E o próprio mangá evidencia muito bem isso, sabe por quê? Porque o Luffy se separa naquele momento da história guiado pelo destino. Porque se o Luffy não tivesse se separado do seu bando e passado pelo que ele passou para que ele treinasse, ele não chegaria no momento exato da promessa feita em um ano, de 20 anos. Ele chegaria 2 anos antes. Teoricamente, ele não cumpriria a profecia, mas ele chega no momento exato. É como se Luffy, desde Sabaody, tivesse sido guiado pelo destino. E a ligação entre os arcos faz Vegapunk até mesmo dizer que é como se toda a jornada do Luffy até ele parar ali foi como se ele estivesse sendo guiado pelo destino. E se você percebeu tudo isso, temos um mapa perfeito contando toda a história do mundo de One Piece, do seu início até o final, interligando os arcos, e não só interligando os arcos, mas vendo todos os detalhes que o Oda deixou nas luas, nos capítulos e aquilo que vai ser o grande final da jornada. Juntos descobrimos o que vai ser toda essa jornada até o fim dela, até o fim dessa história, mas aqui eu queria usar as palavras do Oda. Eu tô muito ansioso para ver o que vai acontecer no mundo de One Piece e no final dessa história. Eu acompanho ela há muitos anos, eu imagino que todo mundo que lê esse mangá quer ver o final dessa história, e aqui eu queria usar a frase do Oda. Para todos os fãs de One Piece ao redor do mundo, tem sido uma longa jornada, mas continue apoiando o Luffy só mais um pouquinho, porque essa história vai ser muito emocionante. E One Piece tá chegando em sua saga final e eu tô muito ansioso para ver o que vai acontecer, mas aqui, juntos, criamos esse mapa para tentar descobrir como essas coisas vão acontecer no mangá. Eu não sei vocês, mas eu não vejo a hora de ver o desfecho dessa grande história do garoto do chapéu de palha. E na descrição desse vídeo eu vou deixar o mapa que montamos aqui juntos nesse vídeo, com todas as ligações entre arcos, as luas, os capítulos, todas as referências, para que se vocês quiserem, vocês possam não só ver o que aconteceu nesse vídeo inteiro, mas como para mandar para quem vocês quiserem por aí. E por último, eu gostaria de fazer um agradecimento. Se você assistiu esse vídeo até aqui, meu muito obrigado, e muito obrigado a todos os inscritos e fãs desse canal. Esse vídeo foi um especial feito com muito carinho e com muito trabalho para vocês, e eu espero que vocês tenham gostado dele. Compartilhe com teus amigos e com o máximo de
de pessoas que vocês conseguirem, porque com certeza esse vídeo aqui vai ser de explodir a cabeça delas e juntos a gente vai poder montar muitas teorias a partir dele e desse mapa. E é com isso que eu encerro esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa teu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar a nossa recompensa no YouTube, e também confere a descrição onde vai estar as nossas redes sociais para vocês mandarem suas perguntas e a gente responder tanto em vídeos como também na própria comunidade. E é isso, mais uma vez eu sou o Léo e muito obrigado. Valeu!